presidente do Senado, Davi Alcolumbre, teria rompido definitivamente com o governo após a indicação de Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal. O líder do Congresso reagiu e decidiu votar uma pauta-bomba, conhecida como pauta-bomba, que pode aumentar ainda mais os gastos do Planalto. Alcolumbre diz que levará ao plenário, na terça-feira que vem, um projeto de lei complementar que regulamenta a aposentadoria especial de agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias, com um impacto estimado entre 20 e 200 bilhões de reais. Segundo informações publicadas pelo portal UOL, senadores que buscaram o presidente da casa para entender qual o verdadeiro grau de distanciamento entre ele e o governo, ouviram de Alcolumbre que não existe mais relação institucional ou pessoal. Chamar os nossos comentaristas no Rio de Janeiro, Roberto Mota ao vivo, Apostos. Mota, seja muito bem-vindo, uma ótima noite a você. O que uma indicação não faz, hein, Mota? Que situação, hein, Caniato? A gente não sabe se a gente lamenta ou comemora. Boa noite para você, boa noite aos meus colegas de bancada, boa noite à nossa audiência. Todo mundo, depois de trabalhar uma vida inteira, precisa se aposentar. Mas esse conceito de aposentadoria especial é complicado. Há categorias que querem aposentadoria especial, por exemplo, porque trabalham o tempo inteiro em pé. Outras querem aposentadoria especial porque passam o dia inteiro sentados. Com todo respeito ao presidente do Senado, se ele quer retaliar o governo, há alternativas melhores. Senador, vote o projeto de anistia. Luiz Felipe Dávila ao vivo também com a gente, acompanhando o noticiário, e vai trazer as impressões sobre essa reação do Congresso Nacional, especialmente do Senado. Fala-se em rompimento da presidência do Senado com o Executivo Federal, com a presidência da República. E a consequência desse processo seria pautar uma pauta-bomba, né? Um chamado pauta-bomba, um texto que iria onerar muito as contas do governo federal. Bem-vindo, Dávila. Boa noite, Caniato. Boa noite, Beraldo, Mota e a nossa querida audiência. Caniato, a gestão pública deveria ser pautada pelo bem público, pelas coisas que melhoram o país, a vida da sociedade, a vida do cidadão. Mas hoje no Brasil virou uma espécie de barganha perversa. Se você não atende ao meu interesse, eu não vou respeitar o seu. Isto não é política, isso é baixaria, isso é desrespeito ao eleitor, é desrespeito ao cidadão. Portanto, a atitude do presidente do Senado não é de um presidente do Senado, é de uma pessoa que chantageia o governo quando o seu desejo não é atendido pelo Palácio do Planalto. O Brasil precisa rever esta política e só tem uma maneira: eleições em 2026, eleger gente séria para o Senado, gente comprometida com a defesa do interesse público, com a defesa do cidadão e com respeito à Constituição, à liberdade e ao Estado democrático de direito. Enquanto isso não existir, a política vira um jogo de chantagem, baixaria e, infelizmente, de pouco espírito público. Pois é, o anúncio da presidência do Senado Federal, a possível votação de uma pauta-bomba, considerada uma pauta-bomba, porque poderia impactar entre 20 e 200 bilhões de reais as contas do governo, uma vez aprovado o texto. Chamar o Cristiano Beraldo, que ontem, no programa de ontem, o Beraldo já fez uma introdução a um problema que nós acompanharíamos. E, de fato, no dia seguinte já estamos tratando disso. Tudo tem a ver com a indicação da presidência da República ao Supremo Tribunal Federal. Agora, precisaremos acompanhar quais serão as consequências para além desse texto, né, Beraldo? Bem-vindo. Pois é mais um exemplo de como é difícil ser brasileiro, Caniato. Boa noite a você, ao Dávila, ao Mota, boa noite à audiência que prestigia diariamente os Pingos nos Is. Veja, há uma questão política, sobretudo porque foi transformado em assunto político a indicação de ministros do Supremo. Isso foi inaugurado
com o próprio presidente Lula, na época em que indicou Dias Toffoli ao tribunal, Dias Toffoli, que era advogado do Partido dos Trabalhadores. Depois da indicação, de ter indicado anteriormente Joaquim Barbosa, que era uma pessoa desconhecida para o presidente, mas foi bem recomendado. Então, a boa recomendação de pessoas importantes do universo do direito, do judiciário, era suficiente para a indicação. E assim Joaquim Barbosa chegou ao Supremo Tribunal Federal. Entretanto, como ele foi relator do processo do Mensalão e depois presidiu o Supremo durante o julgamento, houve ali um certo trauma, né? E as indicações foram transformadas em indicações de cunho político e cunho pessoal, né? Interesse pessoal. Então, o que a gente está assistindo agora é uma reação do Senado Federal que, através da pressão política, perdeu a disputa com o presidente da República, que não cedeu, não fez a indicação que o Senado queria, que era de Rodrigo Pacheco, tendo preferido o advogado-geral da União, que é uma pessoa da íntima relação do presidente da República. Pois bem, agora vem essa retaliação, né, que é uma de várias, que certamente virão, e o que eles estão fazendo, na verdade, Caniato, é negociando, né? Eles negociam assim com o nosso dinheiro. O brasileiro está acostumado com isso. Seja mais 20, seja mais 200 bilhões, para o brasileiro, ele sabe que essa conta sempre vai chegar a ele. E se não for 200 bilhões com este tema, serão outros 200 bilhões com alguma outra coisa qualquer que vai prejudicar, como sempre, o desenvolvimento do país, o equilíbrio das contas públicas, a possibilidade do país avançar, se desenvolver, fazer investimento onde realmente precisa, porque para essas pessoas, para os envolvidos, isso é secundário. A única coisa que eles pensam é simplesmente como ganharem a queda de braço do poder para que eles, na pessoa física, possam se beneficiar. Pois é, deixa eu retomar com o Mota, porque tem um aspecto dessa notícia, né, dessas discussões importante para a gente discutir. Mota, a população não acompanha os bastidores do poder, né? Quando a gente traz uma notícia dessa, soa, claro, a retaliação. Mas qual é o objetivo do Senado Federal? Anunciar que vai votar um projeto desse, como disse o Beraldo, para negociar, mas negociar o quê? Voltar atrás, então, na indicação? Ah, não, indica aquele que eu queria. A população, o público em geral, fica sem saber exatamente do que se trata o anúncio de votação desse projeto. É para tentar mudar de ideia, fazer com que o presidente mude de ideia? O público e nós, Caniato. Eu também não tenho a mínima ideia de qual é a estratégia aí. Mas a gente pode especular. Tá? Uma estratégia pode ser cobrar um preço por uma atitude que não foi vista como construtiva do ponto de vista político, para que da próxima vez isso não ocorra. Então, eu acho que é pouco provável que essa decisão mude, até porque ela já vem sendo discutida há muito tempo, né? Essa hipótese da indicação desse nome, salvo engano, já vem sendo discutida há quase um ano. E finalmente ela foi anunciada. O que a gente imagina é que deve ter acontecido muita discussão, muita ponderação, muita reflexão, uma avaliação do que a gente ganha e o que a gente perde. E eu acho difícil que haja qualquer mudança agora. Essa estratégia do Senado, do presidente do Senado, pode ser simplesmente uma sinalização. Nós exigimos respeito. Da próxima vez, faça diferente. Agora, a gente precisa aguardar, porque, como dizia, eu acho que Tancredo Neves, a política é como as nuvens no céu. A gente olha agora, está de um jeito. Quando a gente olhar na segunda-feira, vai estar de um outro jeito diferente. Pois é, como você acha que as nuvens estarão na segunda-feira? Dávila, pode acontecer de, além dessa pauta ser agendada para votação na terça-feira, poderíamos acompanhar mudanças em relação ao trâmite o trâmite de avaliação daquele que foi indicado pelo presidente da República? Falávamos isso ontem, né? Nunca na história alguém foi
vetado pelo Senado Federal. Mas há quem levante essa possibilidade nesse episódio em especial. Caniato, esse episódio tem dois objetivos, ao meu ver, perversos para a República. O primeiro é o presidente do Senado lavando as mãos, ou seja, vamos colocar o nome de Messias para votação e, se for reprovado, problema é do governo. O presidente do Senado não fará nenhum movimento para facilitar ou ajudar a tramitação. E como tem uma bancada grande, evidentemente, da oposição e um centrão que muda de lado conforme o vento, tudo pode acontecer. Ou seja, a aprovação do nome de Messias tornou-se o maior imponderável da República. O segundo, pegando um pouco da analogia das nuvens de Tancredo Neves, as nuvens brasileiras estão carregadas de privilégios, trovoadas. Privilégios porque este é um país que ninguém respeita o princípio constitucional que todos devem ser tratados iguais perante a lei. No Brasil de hoje, cada um quer um feudo de privilégio. É super salário para juízes, é privilégio de aposentadoria para uma categoria e para outra. E essa tal da pauta bomba é criar mais um privilégio. É um desastre para um país no qual o governo atual já criou um enorme privilégio, que é aumento real do salário mínimo acima da inflação e vincular a todos os benefícios sociais do orçamento. Isto tem uma implicação de cada real aumentado de 308 bilhões de reais nas contas públicas. Nós estamos cada vez mais cavando fundo o buraco do endividamento, do crescimento do déficit público. Isso impacta a política de juros, aumenta a taxa de juros, aumenta a insegurança em relação ao Brasil e, evidentemente, aumenta o apetite do governo para meter a mão no nosso bolso e arrecadar mais impostos para financiar privilégios. É uma vergonha o que está acontecendo no país hoje. Um total abandono do interesse público para satisfazer os feudos que capturaram o Estado e demandam privilégios. Pois é, Beraldo mais cedo disse que essa pauta-bomba poderá ser uma das retaliações do Senado Federal à presidência da República por conta dessa insatisfação da indicação de Messias ao Supremo Tribunal Federal. Beraldo, dá para medir, dá para tentar quantificar quais podem ser as consequências para o governo desse rompimento? Olha, na verdade, como tudo na política brasileira, esse rompimento ele é temporário, né? Então, como eu disse, eles estão negociando. O que vai pesar ali é quanto tempo o Senado vai demorar para colocar em votação a indicação de Jorge Messias, que será aprovado em algum momento. Todo esse ranger de dentes, essas reclamações, elas vão encarecendo o preço para o governo, mas esse preço será pago, eu não tenho a menor dúvida disso. Até porque o governo precisa do Senado para uma série de assuntos que ele está preparando antes das eleições do ano que vem. Portanto, ter o Senado permanentemente como inimigo vai ser muito ruim para o governo, e o governo sabe disso. Aliás, muitas vezes a gente critica aqui e tal, observando o que acontece, mas a gente tem que sempre levar em consideração que o presidente da República está no seu terceiro mandato. Ele vive a política brasileira, esse universo da política brasileira, de forma muito intensa há muito tempo. E ele certamente deve ter alguma carta na manga para poder amaciar essa situação, sobretudo com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Há uma notícia hoje, do Jornal Correio da Manhã, dando conta de que outro preterido nessa indicação foi Bruno Dantas, o ministro do Tribunal de Contas da União, e que ele já teria negociado a sua compensação. Vai sair do Tribunal de Contas para atuar na iniciativa privada e vai ter o direito de indicar o seu sucessor, uma pessoa da estrita confiança dele. Então, esse balcão de negócios é a rotina da política brasileira. A gente acha, né, que prevalecem os ideais, prevalece a vontade de fazer o Brasil dar certo, mas, no fundo, isso é tudo papo furado. Isso é coisa para gente que ainda acredita num Brasil que vai dar certo.
porque para eles a prioridade é que a vida dê certo para eles próprios, e o resto que se vire e pague contas como essa aí de 200 bilhões de reais. Pois é, agora, Mota, aparentemente essa indicação tem um custo muito alto, né? E me surpreendeu hoje quando eu li um editorial de um jornal que sempre respalda as decisões desse governo. E aí esse jornal acabou criticando a indicação do presidente da República. Enfim, que é preciso também trazer, considerar que neste momento o presidente da República acabe bancando o nome de Jorge Messias, apesar dos vários apontamentos que indicam que ele deveria ter seguido um outro caminho. Caniato, eu tenho dificuldade de acreditar em ingenuidade nessa altura do campeonato. Aquelas pessoas, entidades, veículos que apoiam um projeto político que só falta ter uma placa dizendo o que aquele projeto quer, né? Aliás, tem mais do que placa, né? Tem manifestos, tem discursos, tem tudo. E aí essas pessoas, entidades e veículos se surpreendem quando, depois que aquele projeto político chega ao poder, ele faz exatamente aquilo que ele avisou que ia fazer. É que essas pessoas esperavam que alguma coisa mágica fosse acontecer no meio do caminho, né? Eu acho que, pelo que eu observo, escolhas de juízes para a Suprema Corte são escolhas políticas em qualquer lugar do mundo. Nosso modelo, que é os Estados Unidos, essas escolhas são 100% políticas. Isso não é problema. Não é problema o escolhido ser um político. O problema é ele continuar sendo político depois que toma posse. Esse é que é o problema. Porque nenhuma corte deveria atuar politicamente, mas é isso que as cortes no Brasil têm feito, tutelar a política. Agora, será que alguém está surpreso? Alguém que observa a realidade da política brasileira há anos, há décadas, está surpreso com isso? Isso é exatamente a continuação de tudo que foi feito nos últimos anos, com muito sucesso para as pessoas que fizeram isso. Elas conseguiram uma hegemonia, um controle sobre a política brasileira inacreditável. Se a gente entrasse numa máquina do tempo e fosse há 8 anos atrás e dissesse ao pessoal lá do passado, contasse o que está acontecendo no Brasil de hoje, eles não acreditariam. Daqui a pouco no Brasil não tem mais oposição. Todos os políticos estarão sendo processados, presos, exilados, caçados. É isso que está acontecendo. Então, qual é a surpresa desse jornal? Como é que tem gente ainda com tanta ingenuidade de achar que não, ainda vale a pena fazer uma crítica? Esse não é o perfil ideal, deveria ser outro perfil. A minha resposta para isso é muito simples. Fala sério. Pois é, inclusive as pessoas que têm curiosidade, o editorial de um grande jornal aqui de São Paulo, o texto, a manchete do editorial: Senado tem bons motivos para rejeitar Messias no STF. Quer fazer também um apontamento sobre essa leitura de alguns veículos que, historicamente, costumam apoiar as decisões do atual presidente Dávila? A crítica que se faz é o critério da escolha. O presidente da República gosta de escolher pessoas para o Supremo que estão alinhados ideologicamente e politicamente com a sua visão. Este não é o critério utilizado para escolher ministros de uma Suprema Corte. A Suprema Corte deveria ser algo de escolha do presidente da República por aquele que tem notório saber jurídico, por aquele que tem profundo respeito e uma trajetória de defesa da Constituição, das liberdades constitucionais, mas nada disso existe no Brasil de hoje. Todas as escolhas são feitas de acordo com o perfil político, ideológico e alinhamento com o presidente da República, algo completamente incompatível com a escolha de membros da Suprema Corte. A Suprema Corte deveria ser uma corte constitucional. Hoje, o presidente da República acha que a Suprema Corte é apenas uma extensão do seu poder para ratificar
as decisões do Executivo de acordo com a sua visão ideológica e política e não de acordo com a Constituição brasileira. Esse é um processo que vai perdurar, a gente vai acompanhar todos os detalhes, os bastidores, as negociações, articulações, manifestações, a gente volta a tratar disso.